Alô, alô. Bom dia, Larissa. Tudo bem? Como é que você está? Está me ouvindo, Larissa? Tá tudo bem? Tá sem áudio hoje? Eu estou bem, obrigado. Você está sem áudio hoje, né? Pelo jeito. É, é assim mesmo. Outro dia eu precisei comprar uns fones, né? Para minha filha acompanhar aulas aí no Google Education e tal. Nossa, fui em 3, 4 lojas aí da Calunga, fui em outras lojas também e tal. Deixa eu ver, meu, não tem mais, né? Tá em falta, né? Então a pandemia ela tirou de circulação aí alguns produtos, impressionante, entendeu? Impressionante. Câmera você não acha, tá caríssimo. Fone de ouvido você também não acha, tá caríssimo. Os fones que você acha são aqueles de game, né? Então um fone vai para 250, R$ 300, é muita coisa para um fone, né? Entendeu? Impressionante. Então a gente vai tocando, né? Então, às vezes você nem precisa realmente ter o som aí para assistir a aula, né? Certo? Ouve só, né? Com o som do computador e tá bom, né? Vai no chat e tudo bem. Hoje o dia tá melhor, né? Amanheceu bonitão. Sol, céu limpo. Ficamos aí uns dias aí com frio e chuva, né? Frio e chuva, nossa senhora, o tempo inteiro, né? Dirigir também é horrível. Você dirige, Larissa? Seu cachorro comeu teu fone. Eu sou cachorreiro, né? Eu adoro de paixão assim, cachorro, né? Mas eles são impressionantes. Eles são impressionantes. Eles interagem com a gente de tudo quanto é jeito possível e imaginável, né? Destruindo as coisas. É isso mesmo. Tire a habilitação. Seja bem-vindo a esse mundo selvagem do trânsito, né? Bom dia, Caiane. Tudo bem com você, querida? Bom dia, professor. Tudo bem? E com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado. Então tá bom. Não fica com medo, não. É, existe um monte de pesquisa, né, que mostra que
que o excesso de confiança é que causa acidente, sabia? O excesso de confiança, né? A falta de medo, né? A certeza muito grande, né? É que causam, né? Batidas, né? E acidentes aí com motos, com bicicletas, né? Com pessoas mesmo, com outros carros, e tal. E os recém-habilitados, né, são os que têm a menor frequência de acidentes, né, de qualquer tipo, leves, médios, grandes, tem a menor frequência, porque essa precaução, esse medo, essa insegurança, tal, segura, sabe? A confiança, quando você transfere a confiança para a máquina, né, vai dar, ele vai brecar, entendeu? Estou fazendo a curva, vai dar certo, né? Vou acelerar um pouquinho, vou conseguir ultrapassar. Quando a gente transfere a confiança para a máquina, aí a gente erra, entendeu? A gente erra muito. Então você tem que saber qual é o estado da máquina, como ela está funcionando, se está legal, se você está cuidando dela, legal, né? Bem, se você está tratando o carro como você deve, né? Com manutenção, tudo. Então você sabe como o carro está, né? Confiando no carro, né? Mas ao mesmo tempo você precisa ter a certeza, né, de como você está dirigindo, né, a tua responsabilidade, cuidado, essa coisa toda, entendeu? Então não fique com medo não, entendeu? Não fique com medo não, que bobagem. Bom dia, Johan. Bom dia, Johan. Tudo bem com você? Bom dia, David. Vou falando bom dia aqui pela sequência, entendeu? Vou entrando e vou falando bom dia. Tá Bom bom? dia, professor, tudo bem? Eu estou bem. E você? Tudo em ordem? Tá vindo possível. Dentro do possível, né? A gente tem que aprender a ficar bem dentro do impossível, você entendeu? Né? A gente tem que achar o impossível possível e o possível viável demais. Tem que fazer o possível o tempo inteiro, né? O impossível tem que ser possível e o possível tem que estar feito ou, né, já programado para fazer. Entendeu? É isso aí. Então, Larissa, seja bem-vinda, viu, ao trânsito selvagem de São Paulo. Tá? Muito bem. E você, David, já tem habilitação ou não? Eu não sei lá, eu não quero. Você não quer. Tá bom. Não. É uma escolha. Existe um estudo aí também que diz o seguinte, que comprar carro é um investimento que não tem uma relação custo-benefício legal, né? Tem muita gente aí, por exemplo, que está usando Uber direto, 99 direto, né? Os carros de aplicativo ou mesmo táxi, né? E que ao longo do ano, né? Ao longo do ano é um investimento que tem muito mais benefício com um custo menor do que se você tivesse carro. Porque o carro, querendo ou não, ele vai te trazer um monte de outros custos, né? Estacionamento, licenciamentos, combustível, manutenção, blá, 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 né? E mesmo, mas e viagem? Se eu quiser viajar, aluga um carro também, né? Então tem gente que tem esse desapego, né? Que eu acho fantástico. Eu acho fantástico. Né? Desapego é um negócio fantástico. Desapego tira um monte de preocupações, né, de você, né? Então, David, se essa é a sua visão das coisas, parabéns. Parabéns. Bom dia, Samuel. Tudo bem aí com você, queridão? Bom dia, André. Tudo bem? Bom dia, professor. Bem, graças a Deus. Ótimo. Bia, como é que você está? Larissa Andrade. Tudo bem, linda? Muito bem. Vamos aí, gente? Bom dia, professor. Tudo bem, linda? Bom, eu vou começar, tá bom? Olha o Thomas aí, como é que vai, Thomas?
Thomas está aí, mas não está aí, né? Não quer falar comigo. É? Qual o problema, hein? Ah, tá deitado ainda? Entendi. Você conecta e volta para a cama, né? Safadinho. Safadinho. Fica só ouvindo, né? Aproveita que a minha voz é sonífera. Minha voz dá um sono miserável, cara. Entendeu? Ai, ai, ai. Muito bem. Vamos lá então, queridos. Deixa eu ver o que... É isso aí. Então vamos lá? Vamos ou não? Vamos, vamos. Então vamos. Bom, queridos, aula passada, na sexta-feira passada, nós trabalhamos com vocês a finalização de populações, tá certo? Muito bem. Tem algumas coisas tão básicas, né? Tão básicas. Coloquei esse negócio para gravar ou não? Está gravando? Deixa eu ver. Tá gravando, tá gravando. Está gravando. Então, as coisas são tão básicas, né? Que às vezes você esquece e você acaba escorregando na prova. Então, da aula passada, do assunto passado, que é populações, para este assunto que é comunidades, o que muda basicamente? Muito bem, quando eu estudo populações, queridos, eu estou estudando um grupo de ser vivos que pertence à mesma espécie, tá bom? Então, população é o estudo de uma única espécie num determinado local durante um determinado intervalo de tempo, tá bom? Agora, se eu considerar que neste local, durante esse intervalo de tempo, existem outras espécies e, portanto, populações diferentes, populações diferentes, tá certo? De espécies diferentes. Então, na verdade, eu tenho naquele local uma comunidade biológica. Tudo bem? Então, na transição do assunto passado para este, o que mudou? O estudo de uma população, um grupo populacional, tá certo? Uma única espécie para o estudo de um grupo de espécies. Então, um conjunto de populações de espécies diferentes. Tá certo? Então, ao estudar comunidades, tá? Eu estou estudando várias populações de espécies diferentes. Quando eu estudo, por exemplo, uma teia ou uma cadeia alimentar, na verdade eu estou estudando uma comunidade. Eu não estou falando simplesmente, um homem come um boi que come uma plantinha do pasto. Não. Existe uma população humana, uma população de bois, uma população de gramíneas, por exemplo. Tá claro? Entendeu? Então, ao estudar uma cadeia alimentar, uma rede alimentar, nós temos lá representados organismos, né? Organismos. E cada um desses organismos, na verdade, representa o quê? Uma população, certo? Então, você tem várias populações interagindo em que aspecto? Aspecto alimentar. Um está servindo de alimento ao outro, um está comendo o outro, tá certo? Se alimentando do outro, né? Então, dentro dessa relação alimentar entre várias populações, eu tenho o quê? A estrutura, a dinâmica de uma comunidade. Tá claro? Tudo bem? Então, quando você desce para o litoral e bate o olho, olha ali, para a escarpa da Serra do Mar, beleza? Está descendo para o litoral e bate o olho ali na escarpa da Serra do Mar. Aí você vê aquela cobertura vegetal enorme, diversificada, tá certo? Árvores com várias alturas diferentes, vários tons de verde, copas de forma diferente. Então, de cara, você está vendo representantes de várias espécies. Então, quando você bate o olho na escarpa da Serra do Mar ali, eu estou vendo um fragmento de uma comunidade enorme que está distribuída pela Serra do Mar.
Como é que eu chamo esse fragmento? Um fragmento de Mata Atlântica, por exemplo. Tá claro? Ficou entendida a ideia? Quando você vai lá no Lago do Ibirapuera, tudo bem? Certo? No Lago do Ibirapuera. Eu tenho uma série de espécies ali no Lago do Ibirapuera. Eu tenho protozoários, eu tenho artrópodos, eu tenho moluscos, tá certo? Eu tenho algas, eu tenho anfíbios, eu vou encontrar peixes, certo? Então, dentro desses grupos todos, né, certo? Grupos taxonômicos genéricos todos, eu vou ter o quê? Várias espécies que se relacionam e, portanto, dentro ali do Lago do Ibirapuera, eu estou considerando o quê? Uma comunidade. A comunidade do Lago do Ibirapuera. A comunidade do Rio Tietê. Ah, o Rio Tietê é um rio morto. Eu tenho ali o quê? Bactérias anaeróbicas. Eu tenho moluscos indicadores de poluição. Eu tenho nemateumintos indicadores de poluição. Eu tenho protozoários. Eu tenho vírus. Tá certo? Tudo bem? Eu tenho matéria orgânica que serve de alimento para essas cadeias alimentares. Pronto. É uma comunidade, né, biológica. Tudo bem? Certo? Existem estudos que mostram que, dependendo do ambiente, se ele mas dependendo mesmo, não há uma regra, né? Então, vou contar uma pesquisa para vocês, né? Existe uma pesquisa sobre o costão rochoso, todo mundo sabe o que é um costão rochoso, certo? É a plataforma continental que está imersa ali, né, no litoral, na praia. Então, aquelas pedras, rochas, que você tem na praia, formam o costão rochoso. Muito bem. E aí o que acontece? Houve um estudo do costão rochoso de Santos, na região portuária. Tudo bem? Todo mundo entendendo? E aí qual foi a ideia? Qual era o pressuposto? Qual era a hipótese? A hipótese é a diversidade nessa área, que é bastante impactada, bastante poluída, será muito pequena. Tudo bem? E aí o que a pesquisa mostrou? A pesquisa mostrou uma diversidade, uma biodiversidade enorme, enorme, muito grande, entendeu? De organismos tolerantes àquelas condições adversas de poluição que estão ali. Então, cuidado para a gente não levar alguns preconceitos errados para a prova, entendeu? Então, o que acontece? Quando um determinado ambiente sofre um impacto ambiental, o que pode acontecer? A biodiversidade pode diminuir, a biodiversidade pode aumentar, certo? A biodiversidade ela pode alterar a sua composição, espécies que existiam deixam de existir, outras que não existiam passam a viver ali, tá bom ou não? Certo? Então, por exemplo, o conceito de poluição, para você entender o que eu estou falando, é a alteração das características físicas, querido, químicas e biológicas de uma área. Então, quando eu vou dizer, né, quando eu vou dizer que um ecossistema está poluído, quando as suas características físicas, por exemplo, temperatura, pressão, tá certo? Químicas, pH, sais dissolvidos, tudo bem? E biológicas foram alteradas. Às vezes uma, às vezes outra, tá? Não precisa ser tudo, tá bom? Então, quer dizer, determinadas espécies deixaram de existir porque são sensíveis ao que foi adicionado ali, né? Outras espécies, por exemplo, chegaram ali e dominaram. Por quê? Porque elas são tolerantes. Então, poluir é adicionar. Olha lá, queridos, atenção, por favor. Poluir é adicionar matéria ou energia. Matéria ou energia, certo? A um ambiente de modo que altere as suas características físicas, químicas ou biológicas. Isso é poluir. Tudo bem? Então, um ambiente poluído não tem necessariamente uma comunidade mais pobre, mas com certeza
pode vir a ter o quê? Uma comunidade diferente da original. Bem provável. Ficou claro para todos? Tudo bem essa ideia? Tranquilinha, né? Quando eu falei de adicionar energia, todo mundo entendeu? Então, na verdade, você imagina o seguinte, ó, aqui ó, está Angra dos Reis, olha para mim. Aqui está Angra dos Reis. Água sai, né, o reator de Angra. Água entra no reator, esfria o reator e sai do reator. Tudo na Baía de Angra. Então, quer dizer, a presença do reator ali faz com que a temperatura da água seja maior. Opa, adicionei energia então, tá bom? Polui? Polui. Ficou claro a ideia? Tá bom? Então é isso, queridos. Vamos lá então? Vamos ou não? Vamos. Ninguém responde, então vamos. Então, aqui, ó, um fragmento, beleza? Então, um fragmento de uma floresta tropical. Então, o que, que você vê aqui? Vamos lá. O que, que você consegue ver aqui? Né? Você tem um extrato associado ao solo. Então, plantas e animais, né? Vivendo aí nesse extrato do solo. Tudo bem? Certo? Muito bem. Você tem aqui um outro extrato, olha que interessante, arbustivo, plantas de médio porte. Um extrato medial, arvoretas. Um extrato, né, chamado de cobertura, né, onde todas as copas se reúnem, e um extrato de árvores emergentes. Então, isso é o que a gente tem na Mata Atlântica, por exemplo. Então, fica claro que o adulto, a planta adulta, ou ela pertence ao extrato herbáceo, arbustivo, medial, de cobertura ou emergente. Isso não quer dizer, por exemplo, que uma planta, quando é pequena, ela está aqui no extrato herbáceo e ela vai atingir, né? Ela vai ser uma árvore emergente. Não, entendeu? Então, quer dizer, indivíduos vegetais adultos podem estar neste extrato, neste ou neste. Tá claro? Então, quer dizer, você vai ter características próprias da espécie. Tudo bem? Então, essa espécie vai apresentar vários indivíduos que no estágio adulto vão estar nesse extrato. Então, o próximo indivíduo pode estar o quê? 150 metros de distância deste. Tá? A mesma coisa nos outros casos. As plantas são indivíduos fixos, certo? Tá? Muito bem. E nós vamos ter os animais. E os animais, queridos, a mesma coisa. Eles vão desempenhar o nicho deles. O que é o nicho mesmo? Vamos recordar esse conceito super importante que vai cair na prova, né? Então, nicho é o papel que a espécie desempenha no ambiente. Envolve o quê? Características da alimentação. O que come, quando come, como faz para obter o alimento, né? Quanto come, tá? Muito bem. Onde come, né? Sobre reprodução, tá certo? Então, tem sexos separados, não tem, é uma espécie monóica, dioica, tem dimorfismo sexual, quando se reproduz, quem toma conta dos filhotes, ou ninguém toma conta dos filhotes, é ovípara, não é ovípara, tudo bem? Comportamento, né? Comportamento. Então, é uma espécie que vive sozinha, ela vive em grupos, né? Existe uma socialização, não existe. Então, tudo que envolve características da espécie. Tudo. Tá? E aí você tem que entender o seguinte, o modo como a espécie vive envolve o quê? Locais do ambiente. Então, onde ela bebe água, onde ela se reproduz, onde ela se refugia, tá certo? Onde ela se alimenta e por aí vai, tá certo? Esse conjunto de locais, né, que a espécie usa para desempenhar o seu nicho, como é que a gente chama? Habitat, certo? Então, os habitats podem ser compartilhados de modo diferente, porque se ele for compartilhado do mesmo modo, vai haver o quê? Competição entre esses organismos. Tudo bem? Então, o que você percebe aqui? Que a fauna, né, as espécies animais, elas se distribuem, né, distribuem no fragmento de acordo com o quê? Com os seus
nichos com as suas capacidades de explorar o ambiente. Tá claro? Então, quer dizer, uma comunidade é o conjunto de todos os organismos de um determinado local. Sejam o quê? Vegetais, sejam animais, sejam micro-organismos. Tá certo ou não? Tá? Muito importante isso. Conjunto de todos. Existem comunidades, né? Muito. Então, aqui um exemplo de uma comunidade aquática. Então, isso aqui seria o quê? Uma rocha, né, do costão rochoso, mostrando o quê? A parte que fica mais submersa, a parte que fica menos submersa. Tá certo? Então, você acaba percebendo que a parte que fica mais exposta tem menos espécie, a parte que fica mais submersa acaba tendo menos espécies também, e você acaba tendo aqui, ó, uma quantidade de espécies maior, né, nessa área, né, onde você tem uma submersão e uma emersão, né, mais intermediária, tudo bem? Então, se essa é a condição, por exemplo, mais favorável às espécies, é aqui que eu vou ter o quê? Uma competição maior. Então, veja que interessante, né? Nós vamos ter comunidades terrestres com a sua dinâmica, certo? Competições, interações, tá certo? Biodiversidade, tudo bem? E nós vamos ter comunidades o quê? Aquáticas, mesma coisa, tá certo? Mesma coisa. Então, biodiversidade, interações, dinâmica, tá? Competições, teias alimentares, mesma coisa, tá bom? Então, queridos, dois conceitos extremamente importantes quando a gente estuda, né? Quando a gente estuda, por exemplo, um ecossistema e considera as comunidades biológicas que existem naquele ecossistema, são os conceitos de nicho e de habitat. Então, o que é o habitat? É o conjunto dos locais usados pela espécie para desempenhar o seu nicho. Essa é a melhor definição que você pode levar para a prova. Conjunto de locais, certo? Utilizados pela espécie para desempenhar o seu nicho. Tudo bem? Ah, mas eu posso simplificar? Pode, né? Então, são os locais mais possíveis de eu encontrar a espécie. São os locais do ambiente mais possíveis de eu encontrar a espécie. Por que são mais possíveis de eu encontrar a espécie? Vamos lá. Por quê? Por quê? Porque esses locais representam, né, fonte de água, refúgio, fonte de alimento, tá certo? Tá? Então, quer dizer, onde a espécie vai desempenhar o seu nicho, tudo bem? Então, um local pode apresentar muitos hábitats, tudo bem? E os hábitats podem ser o quê? Compartilhados. Eles não podem ser compartilhados do mesmo modo. Então, por exemplo, né, um refúgio não pode ser usado por espécies diferentes durante o mesmo tempo. Tá? Uma toca, por exemplo, eventualmente pode ser usada por uma espécie durante o dia, outra espécie durante a noite. Tá? Um corpo d'água, ele pode ser compartilhado. Então, espécies ao longo do dia visitam esse corpo d'água para tomar a água. Tá certo? Ficou claro a ideia? Muito bem. Outro ponto importante é a ideia de nicho. Então, é o papel que a espécie desempenha no meio. Envolve características sobre a sua biologia reprodutiva, biologia alimentar e biologia comportamental. Tudo o que a espécie faz compõe o seu nicho. Tudo bem? Agora, já caiu na prova mais uma vez, queridos. Qual é o conceito mais amplo? Nicho ou habitat? Nicho é muito mais amplo, porque no nicho você vai ter informações do tipo o que ela come, quanto ela come, como ela faz para obter o alimento, quando ela come e onde ela come. Entendeu a ideia? Onde ela come. Certo? E isso vai valer para cada função da espécie, para cada papel da espécie. Tá certo? Então o conceito de habitat, ele está inserido dentro do conceito de nicho. O conceito de nicho é mais amplo. O conceito de nicho, ele é típico da espécie.
Não existem duas espécies com o mesmo nicho. Mas você pode ter o quê? Duas espécies compartilhando o mesmo habitat. Tudo bem? Então, quer dizer, habitat, conjunto de locais utilizados pela espécie para desempenhar o seu nicho. E aí, queridos, tudo bem ou não? Tranquilo mesmo? Alguma perguntinha? Não? Ótimo. Ótimo. Muito bem. Quando estudamos comunidades, então vamos dar um exemplo bem típico. Vamos lá. Floresta amazônica, beleza? Outro exemplo. Floresta atlântica, Caatinga, Cerrado, Pantanal. Falo de Pantanal, fico super triste. Pantanal, Campos, certo? Manguezais, litoral. Então, essas comunidades biológicas todas, né, elas podem ser caracterizadas muito facilmente. Então, por exemplo, vamos lá. Você vai falar de composição, tá bom? Será que uma determinada espécie é comum a todos esses biomas, a todas essas comunidades? Pode ser. Mas, de modo geral, isso caiu já em geografia, ecossistemas diferentes terão o quê? Vamos lá, queridos. Ecossistemas diferentes terão o quê? Terão comunidades biológicas diferentes e condições físicas, certo? Fatores abióticos diferentes. Então, por exemplo, ecossistemas diferentes vão ter médias de temperatura diferentes, vão ter índices de chuva diferentes, solos diferentes, tá certo? Distribuição das estações ao longo do ano diferente, mas também terão o quê? Comunidades biológicas diferentes. Tudo bem? Então, como é que eu tenho que pensar nisso? Se o ambiente é diferente, a seleção natural imposta por ele vai favorecer grupos de organismos diferentes. Entenderam a ideia? Tá certo? Então, quer dizer, toda a dinâmica ambiental da Amazônia, certo? Representa um processo de seleção natural sobre os organismos que vão conseguir se estabelecer ali. Então, as condições físicas, químicas, geológicas da Amazônia favorecem um grupo de organismos e desfavorecem outros. A mesma coisa na Mata Atlântica, na Caatinga, no Cerrado, no Pantanal. Tudo bem? Certo? Então, quer dizer, comunidades biológicas podem ter composição de espécies diferentes. O palmito jussara, palmito molinho, muito típico de saladas, por exemplo, né, de pratos com frutos do mar, né? Ele é típico da Mata Atlântica. Beleza? Quando você fala de açaí, palmito de açaí, ou de pupunha, certo? Você está falando tipicamente de palmeiras da Amazônia, certo? A palmeira da qual você extrai o palmito jussara, ela é da Mata Atlântica. Tá claro? Beleza? Ficou entendido? O cacto, xique-xique, mandacaru e as palmas. 3 exemplos de cactáceas são exclusivos de Caatinga. Tá claro a ideia? Tá bom? Então, por exemplo, existe um arbusto chamado barbatimão. Barbatimão, um arbusto, né? Típico do Cerrado. Entendido, queridos? Então, dependendo da comunidade biológica, eu posso encontrar uma composição típica, única, tá claro? E como é que eu explico isso? Vamos lá. Toda comunidade biológica está associada a fatores ambientais, a fatores abióticos. Comunidade mais fatores abióticos forma ecossistema. Toda comunidade sofre a ação de fatores ambientais de um determinado local. Então, os organismos que formam essa comunidade são resultado do quê? De favorecimento e desfavorecimento do processo de seleção natural que esse ambiente impôs. Ambientes diferentes vão ter comunidades diferentes,
Portanto, composição diferente. Composição quer dizer o quê? Tipos de espécies presentes ali. Está claro para todos ou não? Vamos lá, queridos, está claro? Em função disso, essa composição de espécies pode mostrar o quê? Um número maior ou menor de espécies. Está claro? Então, por exemplo, se eu pensar na caatinga, existem alguns fatores ambientais na caatinga que limitam a vida. Ah, não entendi, professor. Como assim? Né? A caatinga é um ambiente quente, muito quente e bastante seco, árido. Então, essas duas questões juntas, elas restringem demais a vida. Um ambiente quente é ótimo, mas um ambiente quente e úmido é melhor ainda, porque ele disponibiliza água, fundamental para quê? Para o metabolismo dos seres vivos, no caso das plantas, fotossíntese. Quando eu penso, por exemplo, na restrição, na limitação de água na caatinga, eu entendo por quê. Vamos lá agora, vamos entender o slide. Eu entendo por quê. A riqueza de espécies ou biodiversidade da caatinga é menor do que do cerrado. O cerrado é quente, mas é mais úmido que a caatinga. E o cerrado é menos biodiverso que Mata Atlântica e que a Amazônia, certo? Então, quer dizer, a riqueza de espécies, querido, está associado a quê? Né? A possibilidade, a quantidade de condições favoráveis à vida. Quanto melhores essas condições, né, favoráveis à vida, maior a quantidade de espécies. Então, se eu tenho um ambiente, né, que tem um solo relativamente fértil, ou permite decomposição e reciclagem de nutrientes, ótimo. Se eu tenho um local quente, se eu tenho um local úmido, se eu tenho um local com fotoperíodo grande, ou seja, um dia longo, beleza? Não? Certo? Eu tenho o quê? Condições favoráveis muito boas. Qual é a condição? A condição é que eu encontre uma biodiversidade grande ali. Ah, mas eu também não vou encontrar, por exemplo, competição. Vou encontrar competição se os nichos forem, né, muito semelhantes e houver sobreposição. Do contrário, se o ambiente é o quê? Tem uma dimensão grande, uma faixa grande, né, eu vou ter uma riqueza de espécies muito grande. Então, por exemplo, onde eu tenho mais espécies? Na Amazônia ou na Mata Atlântica? Eu tenho muito mais espécies na Amazônia. Por quê? Porque a condição favorável na Amazônia, ela se estende por uma área muito, muito, muito grande. Entendeu? Certo? Então, a biodiversidade ali é enorme. Por outro lado, o que acontece? A homogeneidade do ambiente na Amazônia é maior do que na Mata Atlântica. Na Mata Atlântica você tem o quê? Né? Uma escarpa. Então eu tenho aqui a planície litorânea, que sofre influência direta do oceano, eu tenho aqui a escarpa e eu tenho aqui a borda do Planalto, tá certo? São ambientes diferentes, com seleções naturais diferentes. Então, quando eu falo em Mata Atlântica, você tem espécie aqui embaixo que não aparece aqui, na escarpa, nem aqui, e vice-versa, entendeu? Então, mesmo que hoje eu tenha só 10% de Mata Atlântica, eu ainda tenho uma quantidade de espécies enorme. E por quê? Pela diversidade de ambientes. Ficou claro? Agora, no caso da Amazônia, por exemplo, é o contrário, né? O que sobrou de Mata Atlântica? 10%. E em relação à Amazônia, eu desmatei 10%. Você entende? Então, o que tem lá? Tem uma diversidade espalhada por uma dimensão enorme, com condições favoráveis excelentes e um ambiente o quê? Bastante parecido, entendeu? Então, quer dizer, a quantidade de espécies lá é muito grande, porque o processo seletivo, a seleção natural, ela foi menos intensa, entendeu? Tem menos pressão. Por quê? Condição favorável, maior. Extensão da área, maior. Homogeneidade dos ambientes, maior. Tá claro, queridos?
Então, riqueza de espécies está associado a quê? Condições favoráveis. Quanto mais restrita, tá? Quanto mais intensa é a seleção natural, menor o número de espécies. Quanto mais branda é a seleção natural, maior o número de espécies. E aí, falem comigo. Tudo bem, queridos? Tudo bem ou não? Vocês entenderam bem isso? Isso é importante, tá? Isso acaba flutuando ali entre geografia e biologia, tá certo? Cai bastante, tá bom? Muito bem. E existe um outro ponto importante, que é a questão da dominância, tá certo? Questão da dominância. Quando, por exemplo, poetas escreveram sobre o Brasil, né? E os próprios portugueses escreveram sobre o Brasil, eles ficaram impressionados, né, com dois grupos de seres vivos. Né? Quando você sai buscando, quando você sai pesquisando aí, né, documentos mais antigos, né? Brasil, durante muito tempo, foi entendido como a terra dos papagaios. Terra dos papagaios, certo? É que na cabeça dele, arara, papagaio, entendeu? E outros psitacídeos, era tudo papagaio, né? Entendeu? E terra das palmeiras. Tanto que você tem o quê? Essas expressões, né? Inclusive em poemas, em poesias, né? Na nossa literatura. Então, o que acontece? Isso mostra para nós o quê? Que nós temos grupos que são mais dominantes que outros, entendeu? Então, por exemplo, nessa figura aqui que saiu de uma prova de vestibular, dá uma olhada, o que fica claro para você? Por que ele desenhou, por exemplo, né? Aqui, ó, caranguejo desse tamanho, uma planária desse tamanho, um paramécio, ó, quase o tamanho de um caranguejo, né? Um molusco aqui, ó, né? Quase o tamanho do caranguejo, uma mosca enorme, olha o tamanho do cogumelo, né? Por que ele usou esse recurso? Esse recurso também aparece em geografia. Você concorda comigo que existe uma maneira de você representar algumas informações em cartografia que não considera exatamente, né, as formas, né, os tamanhos exatos dos continentes e países? Quando você quer evidenciar alguma coisa, por exemplo, mortalidade infantil, recursos naturais, né, industrialização, riqueza e por aí vai, você faz o quê? Uma determinada localidade maior, né? Então, a mesma ideia aqui. O que isso representa, então, queridos? Vamos lá, isso foi questão de vestibular. Representa que em qualquer, vamos lá, em qualquer ecossistema, qual é o grupo de ser vivo que eu espero ser mais presente, que eu espero ser dominante? Vamos lá, queridos, qual? Artrópodos. E dentro dos artrópodos, qual grupo? Insetos. Entendeu? Então é do mesmo modo que eu vou ler. Agora, a quantidade de fungos, dá uma olhada, ó, é enorme. A quantidade de moluscos também é muito grande. A quantidade de crustáceos também é muito grande. Moluscos e crustáceos, ambientes aquáticos, tá certo? Fungos, ambientes terrestres, né? Insetos, ambientes terrestres. Olha o tamanho que ele colocou aqui das plantas, também, né? Entenderam a ideia? Então, muito importante. Determinada comunidade pode ter o quê? Dominância de um grupo que não é de outra comunidade. Tá claro? Então, nos ambientes, isso foi Unicamp, primeira fase. Nos ambientes aquáticos, o principal grupo de artrópodos é com certeza crustáceo. Crustáceos grandes e crustáceos pequenos, microcrustáceos, mas crustáceos. Tá claro? E nos ambientes terrestres, qual é o principal grupo de artrópodos? Insetos. Tudo bem? Certo? Então isso mostra o quê? A dominância de alguns grupos, tá certo? Em ecossistemas. Então, quer dizer, determinados grupos sobressaem nas comunidades. Tudo bem, queridos? E aí? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Vocês estão aí? Ou vocês ligaram e foram dormir? Não me deixa sozinho não, tá bom? Não faz isso. Muito bem, queridos, continuando. Né?
Dependendo, por exemplo, da comunidade, né, você vai ter o quê? Uma estrutura espacial diferente. Então, por exemplo, vamos lá. É fácil, você já foi na praia várias vezes, tá certo? É fácil achar um organismo enterrado na areia? Não é. Por quê? Porque a areia, ela é ocupada tridimensionalmente, certo? A areia é ocupada tridimensionalmente. Então, para você encontrar o bichinho ali, você tem que fazer isto e isto, né? Entendeu? Você tem 3 eixos, é uma loucura, tridimensional. Agora, como é que o organismo, por exemplo, se distribui sobre o costão? Vamos lá. Ora, são 2 eixos só, tá certo? E você acha ele, tudo bem? 2 eixos e acabou. Agora, numa floresta, por exemplo, também é tridimensional. Você entendeu a ideia? Então, quer dizer, existem ambientes que vão ter uma estrutura espacial, né, de 2 dimensões, outra espacial de 3 dimensões. E isso vai permitir o quê? Uma riqueza maior de habitats, de ambientes. Está claro ou não? Então, se você tem uma possibilidade maior de habitats, você vai ter o quê? Uma possibilidade maior de biodiversidade, uma quantidade maior de espécies. Quanto maior o número de espécies, olha para o slide, por favor, maior o número de interações ecológicas. O que quer dizer interações ecológicas? Ora, se eu sou parasita, se a espécie A parasita a espécie B, é uma interação. Se a espécie A vive sobre a espécie B, é outra. Entendeu? Se a espécie A mata e devora a outra, né, é outra interação. Então, existem muitas interações, todas elas caem no vestibular. É bem importante isso, tá? Ficou claro? Então, vamos lá. Para entender, né? Para entender, então, as interações. Vamos lá, querido. Como é que eu tenho que fazer? Esse slide você precisa usar. Use esse slide para o teu resumo, por favor, tá bom? Então, primeiro ponto importante, quando 2 organismos interagem, qual é o primeiro ponto que você tem que pensar? Existem 2 critérios. Primeiro ponto, os 2 critérios. O critério é, vamos lá, primeiro, as interações entre esses 2 organismos, ela prejudica algum deles? Então, se a interação prejudica algum deles, se prejudica um, está prejudicando. Se prejudica os 2, está prejudicando. Se matou, prejudicou. Se explorou, prejudicou. Está claro a ideia? Então, a interação prejudicou algum deles? Sim. Se a interação prejudicou, nós vamos chamá-la de desarmônica. Beleza? Ou negativa. Se a interação não prejudicou, não precisa necessariamente beneficiar. Preste atenção, cuidado com a língua portuguesa. Se a interação não prejudicou, ela não precisa necessariamente beneficiar as duas. Então, ó, tudo bem? Não prejudicou, não houve prejuízo, eu vou chamar de harmônica. Então, a interação, ela pode ser harmônica ou desarmônica. Qual é o critério aí? Prejuízo. Houve prejuízo, algum tipo de prejuízo? Desarmônica. Não houve prejuízo? Harmônica. Tá claro? Segundo critério super importante. A e B são da mesma espécie ou não? Se A e B são da mesma espécie, é uma relação intraespecífica. Se não são da mesma espécie, é uma relação entre espécies diferentes interespecífica. Tá claro? Então, queridos, vamos lá. Se a relação é interespecífica, espécies diferentes. E aí tem que ficar claro para mim o seguinte, ela pode ser harmônica ou desarmônica. Se a relação é entre organismos da mesma espécie, intraespecífica.
E aí ela pode ser harmônica ou desarmônica. Tudo bem? Tudo bem? Belezinha? Tranquilo com todos? Vamos lá, falem comigo. Tá tudo bem mesmo? Muito bem. Agora, o que acontece? As interações ecológicas, o que elas objetivam? Qual é o grande lance? Por que os organismos se associam, né? Porque tem uma máxima, né, em sociologia e filosofia, não tem? Tem uma das, né, não vou dizer que é a única, mas o homem não é uma ilha. O que isso quer dizer, queridos? Quando você fala que o homem não é uma ilha, quer dizer que ele é social, que ele interage. Tá claro ou não? Muito bem. Na natureza, a ideia é exatamente a mesma. Então, os organismos interagem com outros organismos da mesma espécie e com organismos de espécies diferentes. Tá claro? A ideia é a mesma. Tudo bem? No caso do homem, né? Por que o homem interage? Olha, você tem diversos grupos, né? O homem interage para aprender, o homem interage para produzir alimentos, o homem interage para produzir bens que ele necessita, certo? O homem interage para convívio mesmo, que é a questão da família, por exemplo, ou da escola, por exemplo, tá certo? Então tem várias causas associadas à interação. E a gente tem percebido que a interação, ela faz parte até do estabelecimento do bem-estar. Você concorda comigo que nesta época de pandemia, todos nós sentimos muita falta da interação pessoal, presencial, entendeu? E que muita gente estressou, ficou cansado, triste, angustiado, depressivo por conta disso. Então, quer dizer, a interação, ela é fundamental em diversos níveis para toda e qualquer espécie. A interação é fundamental para o ser humano. Por quê? Porque ele é um ser, é uma espécie social. Muito bem. No caso das espécies silvestres, das espécies naturais, não que a espécie humana não seja natural, mas ela modifica o ambiente onde ela vive, né? Tá certo? Qual é a causa? Por que as espécies se associam, interagem? Elas interagem por conta da alimentação, elas interagem por conta do refúgio e por conta de proteção. Tá certo? Então, quer dizer, basicamente isso. Alimentação, proteção e refúgio. Tá certo? Então, essa é a causa ao longo da evolução que leva as espécies, os organismos a interagir. Tudo bem? Ficou claro? Muito bem. Como é que eu vou estudar isso? Então vamos lá. Tipo de interação harmônica. Qual é o tipo? Mutualismo. Então no mutualismo, olha como é que eu represento. Benefício, olha lá, mais barra mais. Benefício para ambos os organismos, ambas as espécies, tá claro? E é obrigatório. Se você separa as duas espécies, o que acontece? Elas morrem. Mutualismo. Benefício para ambas as espécies, obrigatório. Separou, elas morrem. Beleza? Vamos fazer o seguinte, simplifica essa ideia um pouquinho. Benefício para ambos os organismos, ambas as espécies, olha lá, mais barra mais, não obrigatório. O que isso quer dizer? Que na prova ele vai mostrar o seguinte, um gráfico das duas espécies crescendo juntas e depois o gráfico das duas espécies crescendo separadas. Você vai perceber que o número de indivíduos diminui. Por quê? Porque elas se ajudam, mas elas não dependem necessariamente uma da outra. Separa duas espécies que têm mutualismo, elas morrem. Separa duas espécies que têm cooperação ou protocooperação, que é a mesma ideia. O que acontece? Elas continuam vivendo, tá certo? Só que juntas elas vivem melhor. O que quer dizer viver melhor? Que as suas populações vão ser maiores. Tá claro a ideia? Então a gente vai partir do mais específico, mutualismo. Simplifica o mutualismo sem obrigatoriedade. Você chega em quem? Protocooperação. Faz o seguinte agora, queridos. Simplifica um pouquinho mais a cooperação.
Como assim, Ricardo? Assim, ó, na protocooperação você não tem benefício duplo, tá? Vamos tirar um dos benefícios, tá? Vamos colocar indiferença. A indiferença é, tanto faz, eu não sou beneficiado nem prejudicado. Agora, cuidado com o modo de entendimento humano, certo? Quando você fala assim, tal pessoa é indiferente comigo. Cuidado, queridos. Muitas vezes a gente erra questões não porque a gente não entendeu o conceito, mas porque a gente aplica o conceito errado em função do modo como a gente se posiciona na vida. Então, por exemplo, vamos lá, por exemplo, fulano, eu sou apaixonado pelo fulaninho, pela fulaninha, tá certo? E ele não liga para mim, não retorna, é indiferente. Tudo bem? E aí o que acontece? Vamos lá, se ele é indiferente, eu sinto um prejuízo emocional, não sinto? Muito bem. Não é essa a ideia. A ideia na natureza de indiferença é o seguinte: não há prejuízo nem há benefício. Neutro. Tá bom? Então separe, por favor, né, esse modo humano de ser, tá certo? Tudo bem? Que tem o quê? Influência emocional, social, cultural, né? Separe esse modo de ser humano, tá certo? Do modo como eu tenho que entender a natureza. Então a natureza, muitas vezes, não tem nada a ver com isso. Cuidado. Ficou claro, queridos? Vamos lá. Ficou claro? Falem comigo. Ficou mesmo? Então, eu parto do mutualismo. Mutualismo é benefício para ambos, obrigatório. Depois eu vou para cooperação. Benefício para ambos, não obrigatório. Agora eu vou para comensalismo. Benefício para um só. Certo? Benefício para um só. Quem é o beneficiado? Ele chama comensal. E o outro? Parasitado? Não. Tá certo? Então, quer dizer, o comensal, ele é beneficiado. Por exemplo, é uma orquídea em cima de uma árvore. Ela está sendo beneficiada pelo posicionamento, recebendo luz solar. E a árvore, nem beneficiada, nem o que, gente? Prejudicada. Ficou claro a ideia? Então, como é que eu represento? Mais/0. Neutralidade. Entenderam a ideia? Um aluno uma vez falou assim para mim: professor, no Harry Potter, os comensais, eles se beneficiam tirando a energia lá de não sei quem. Eu falei: tudo bem, então posso usar esse exemplo na prova? De jeito nenhum. Por quê? Porque se o comensal do Harry Potter se beneficia, certo? Extraindo energia de alguém, ele está prejudicando o outro. Então, a ideia de comensal, certo? Usada na ecologia, não foi usada corretamente no filme do Harry Potter. Entendeu? Então, o comensal, quem é? É aquele organismo que se beneficia de um outro sem beneficiá-lo ou prejudicá-lo. Mais benefício para ele /0. Tá claro? Então, o que eu posso dizer é o seguinte: existem alguns exemplos exemplos tradicionais para cada um desses tipos aqui, certo? Mas é fundamental que a ideia o conceito da interação esteja muito claro para você, porque aí o que acontece? No vestibular vai ter historinha. Historinha. Entendeu? Certo? E ele vai contar a historinha. E na historinha, o que vai acontecer? Você vai ficar muito claro para você, desculpe, o que está acontecendo. Se os organismos são da mesma espécie ou não. Certo? Primeiro ponto. Segundo ponto, se há prejuízo ou não. Se o vínculo é obrigatório ou não. Entendeu, queridos? Certo? Já já eu dou um exemplo de uma questão da USP, da FUVEST. Tá bom? Ficou claro aqui? Muito bem. São os principais, tá? Então, interespecíficas harmônicas, tá bom?
Muito bem. E aí nós vamos para interespecíficas desarmônicas, negativas, né? Então, vamos lá. O que acontece? Mesma coisa, eu tenho que ter uma lógica na minha cabeça. Então, uma espécie se beneficia, a outra se prejudica. Sem morte. Beleza? Sem morte. Então, quando eu estou falando de um organismo que explora o outro, vive às custas do outro, mas sem matá-lo, ele é um parasita. Qual é a relação? Parasitismo. Benefício para o parasita, prejuízo para o hospedeiro. Vamos intensificar isso? E se um se beneficia e o outro morre? Aí eu estou falando do quê, querido? Vamos lá. De predatismo. Então, existe o predador que mata e devora a presa. Qual é o prejuízo da presa? Ter morrido. Tá claro? A diferença da presa e do hospedeiro qual é? O hospedeiro passa mal, é prejudicado. A presa morre. Tá claro? Então, olha lá, parasitismo, intensifica um pouco. Predatismo. Tudo bem? Certo? Muito bem. No esclavagismo, o que você tem? Você tem uma exploração, como se fosse uma escravidão. Então, determinada espécie explora outra sem matá-la, sem se alimentar dela diretamente, tá certo ou não? Né? Explorando, vivendo às custas dela, fazendo com que ela se sinta mal e tudo mais, fique doente, entende? Então, quer dizer, você tem uma escravidão, tudo bem? É o caso de pulgas, de formigas, né, que se alimentam de pulgões. Elas criam pulgões, os pulgões tiram açúcar, seiva elaborada das plantas, eles são tão pequenininhos que quando eles sugam, bolinhas, bolhas, né, de açúcar saem pelo ânus deles. Os pulgões são artrópodes, insetos pequenininhos. E as formigas se alimentam dessas bolhas, né, essas gotas de açúcar. Certo? Agora, o que elas fazem? Elas cercam os pulgões. Elas obrigam os pulgões a trabalhar para elas. Então, quando os pulgões saem daí, as formiguinhas vão lá e colocam eles de volta para o bando, ali para o rebanho de pulgões. Como se elas fossem fazendeiras, certo? E os pulgões ali fossem o rebanho, né? As formigas fossem as pecuaristas, né? Tá certo? Então, se alimentam do quê? Desse açúcar, né? Dessas gotas de açúcar que atravessam o corpo do pulgão. Né? Elas comem o pulgão? Não, não comem. Tá bom? Certo? E o amensalismo, tá? O amensalismo, ele está associado com o quê? Quando uma espécie, ela é inibida, ela tem o seu crescimento inibido por conta de outra. Na década de 70, querido, foi implantado no Brasil o sistema de reflorestamento, né? Então, em muitos lugares do Brasil, né, por conta aí dos ciclos econômicos, né, o ambiente vinha sendo degradado há muito tempo, né? Então, a cana causou desmatamento, né? A mineração causou desmatamento, né? O café causou desmatamento. Você percebe? São ciclos econômicos brasileiros, né? O gado causou desmatamento, tá certo? E aí, o que acontece? Há muito tempo, né, na década de 70, como eu disse, emerge uma preocupação grande em termos de recuperação dos ambientes, né? E aí, por lei, os ambientes eram obrigados a ser reflorestados, né? Reflorestamento. Muito bem, mas conhecia-se muito mal ainda essa questão da recuperação da área degradada. Então, como esse problema era encaminhado? Vamos plantar, né, pinos, certo? E muitas áreas desmatadas foram reflorestadas com pinos. Aí quando você percebe, quando você olha lá a área que está com pinos, com pinheiro, o que fica claro para você? Que nada, cara, nada cresce embaixo, no solo. É legal andar no meio dos pinheiros, o cheirinho, tal, a essência, tudo bem, né?
mas nada cresce, cara. Por quê? Porque goteja das folhinhas dos pinheiros, substâncias que inibem, tá, a germinação das sementes que estão no solo. Entendeu a ideia? Inibe, cara. Estão lá, as sementes estão lá no solo, o banco de sementes, mas não germina absolutamente nada. Então, o que que acontece? Isso é uma inibição. Como é que chama? Amensalismo. Agora, isso foi percebido. E aí o que que acontece? Depois de um tempo, né, ao final da década de 70, começo de 80, os reflorestamentos não eram mais feitos com pinos, eram feitos com eucalipto. E o eucalipto, ele permite o quê? Que outras sementes germinem, você entendeu? Então, quer dizer, ele sombreava, o eucalipto sombreava o solo, como se fosse o quê? O interior de uma mata. Essas sementes começavam a germinar, entendeu? Começavam a ocupar os estratos, extrato herbáceo, arbustivo, arbóreo, tá certo? A área toda começava a se recuperar por conta do eucalipto. E mais tarde, o que que acontecia com o eucalipto? Um ou outro acabava morrendo na competição com as espécies locais, entendeu? Então, quando você sair por aí e observar ao longo de uma estrada, por exemplo, eucalipto, tenha a certeza que para o ambiente, para a recuperação do ambiente, ele é melhor do que o pinus, do que o pinheiro. É aquela história de que o eucalipto chupa o solo, seca o solo. Querido, existem dezenas de espécies de eucalipto. Tá? Uma das empresas, das instituições mais especializadas no melhoramento genético do eucalipto é brasileira, chama Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, tá certo? E aí o que a Embrapa fez? Ela melhorou os eucaliptos, tá certo? Na Austrália, que é a região original do eucalipto, existem eucaliptos de áreas secas, de áreas pantanosas, entendeu? Ou seja, existe uma diversidade muito grande de eucalipto. Então, colocar na cabeça um argumento do tipo eucalipto seca solo é errado, beleza? Tire isso da sua ideia. Existem muitas espécies de eucalipto, entendeu? As utilizadas para o reflorestamento crescem rápido, são fundamentais para a indústria do papel e permitem o quê? A recuperação de muitas áreas, porque elas sombreiam e elas não causam o amensalismo. Ficou claro, queridos? Tudo bem? Certo? Alguma dúvida? Se tiverem, é só perguntar, por favor. Tá bom? Um outro exemplo fantástico, né, de amensalismo é um antibiótico. Então, por exemplo, por que eu tomo antibiótico quando eu estou com uma infecção bacteriana? Né? Quando eu estou com uma infecção bacteriana, né, a bactéria está crescendo. O antibiótico faz o quê? Inibe esse crescimento. No ambiente natural, quem é que produz o antibiótico? O fungo. Então, no solo das florestas, quem é o principal decompositor? Fungo e não bactéria. E onde eu tenho os cogumelos, os funguinhos, eu não tenho bactéria crescendo ali. Por quê? Porque das hifas, corpo filamentoso dos fungos, lembra disso? Das hifas ocorre secreção de antibiótico ao redor do fungo, certo? Ao redor do fungo. E fica ali no solo. Nenhuma bactéria cresce, certo? Isso foi descoberto por Alexander Fleming, né? Usando o fungo penicillium. Ele percebeu que nenhuma bactéria crescia ao redor do penicílio, tá certo? Chamou esse composto de penicilina e a função dele é o quê? Antibiose. É contra a vida, não permite crescimento. Tá bom? Certo? Ficou claro? Belezinha? Muito bem. E no amensalismo, o que você tem? Vamos lá. Você tem benefício para um, prejuízo para outro. Certo? Importante. Tá bom? Muito bem. E competição? A competição, veja bem, ela é interespecífica, né? Se ela é interespecífica, o que está acontecendo? Você tem nichos muito parecidos, nichos que se sobrepõem. Se eu tiver só uma espécie, ela cresce segundo aquela curva S, certo?
Quando eu coloco a outra espécie, a mesma coisa. Quando as duas estão juntas, elas vão ter o quê? Uma competição. Elas estão explorando o ambiente do mesmo jeito. Ao explorar o ambiente do mesmo jeito, o que acontece? O número de indivíduos na população diminui. Prejuízo para as duas, então. Tá bom? Então, competição entre espécies diferentes está associada com o quê? Com nicho. Sobreposição de nicho. Tá certo? Ficou claro? Importante isso. Tá bom, queridos? Muito bem. Então, olha aqui, o que nós temos aqui? Nós temos aqui o lombo de um ruminante e um passarinho. Então, o passarinho está tirando o quê? Os carrapatinhos. Certo? Benefício para o passarinho? Sim, comidinha. E benefício aqui para o ruminante? Sim. Agora, é uma relação obrigatória? Não. Um vive sem o outro? Sim. Como é que eu chamo isso aqui, então? Protocooperação. Tá claro? É isso que vai acontecer no vestibular. Historinhas. Entendeu, queridos? Vamos lá. Aqui, todo mundo está vendo o que está acontecendo? Você tem um lagartinho aqui e você tem o quê? A árvore. Qual é o benefício do lagartinho? Ora, ele está camuflado, não é isso? Camuflado. Benefício para ele, né, para viver sobre este caule, tá certo? Não, que tem esse suber aqui, né? Muito bem. O que acontece com a planta? Indiferente. Vocês entenderam, querido? Indiferente. Vamos ver uma dúvida aqui. Então, estamos explicando agora, Bia. Vamos lá, olha lá. Na protocooperação, você tem benefício para os dois, sem vínculo obrigatório. Nesse caso, o que está acontecendo? O lagartinho é beneficiado e a planta é indiferente, certo? Então, mais para ele, zero para a planta. Comensalismo. Aqui, mais, sem vínculo obrigatório. Aqui, mais, zero. Entendeu? Então, a planta não tem benefício nenhum e nem prejuízo. Agora, ele tem um benefício que é a camuflagem. Ficou claro? Tudo bem? Agora, dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui, né? A plantinha, ela precisa muito da polinização. A vespinha está se alimentando. E ela está se alimentando de quê? De néctar e de pólen. Aí, o texto, se liga agora, querido. O texto do vestibular tem que deixar claro que a vespinha só visita esta planta, só poliniza esta planta, e esta planta só é visitada pela vespinha. Se não houver mais essa vespinha, esta planta morre. Se não houver mais esta planta, essa vespinha morre. Se essa for a situação do enunciado, você nem vai pensar duas vezes. Isso aqui é um caso de quê? Mutualismo. Benefício para ambos, vínculo obrigatório. Vocês entenderam? Agora, digamos, por exemplo, aqui, você tem uma plantinha, né? Olha lá. Aqui eu não tenho certeza disso, né? Certo? Então, pode ser mutualismo, como pode ser o quê? Protocooperação. Digamos que essa plantinha seja polinizada por outro tipo de inseto e que a vespinha visite outras plantas. Então, protocooperação. Mais, sem vínculo obrigatório. Ficou claro a ideia? Então, depende da historinha. Agora, olha aqui. Olha o tipo de, né, flor. Morfologia da flor. Caramba! A morfologia da flor, ela é para organismos que conseguem tirar o néctar, né, lá de baixo, lá profundamente. Então, está na cara, isso aqui precisa ser o quê? Visitado por um beija-flor. Agora vem a segunda pergunta. Espera um pouquinho. Mas é uma única espécie de beija-flor? Se for, isso aqui é tipicamente o quê? Fala para mim. Mutualismo. Entendeu? Então, o beija-flor só visita aquela espécie e aquela espécie é visitada só por aquele beija-flor. Mutualismo. Agora, se eu tiver várias espécies de beija-flor, né, o que é isso aqui? Protocooperação. Entendeu? Certo? Então, tudo depende da história. Se houver vínculo obrigatório entre a espécie A e B, mutualismo. Se o vínculo entre a espécie A e B não é obrigatório,
protocooperação. Beleza? Tudo bem, queridos? Vamos lá. Tudo bem, lindos? Tudo? Aqui, o que você vê? A lebrezinha desesperada, certo? Né? Sendo caçada pelo lince aqui europeu. Né? O que está acontecendo aqui? Ele vai conseguir pegar a lebrezinha? Provavelmente. O que ele vai fazer com a lebrezinha? Vai pegar só um pedaço da lebre e comer? Não. Vai matá-la e comer inteira. Né? Então, o que acontece aqui? O lince representa uma população de predadores. A lebrezinha representa o quê? Uma população de presa. Qual é a relação? Predatismo. Tá claro? Prejuízo para a lebrezinha, benefício para o lince. Tudo bem ou não? Ficou claro? Agora, essa relação aqui, ela é típica. Aí você vai falar para mim, mas o lince não come só lebre. Tudo bem. Então ele vai ser predador com outra espécie também. Entendeu? A lebrezinha não é comida só pelo lince, ela é comida também pelo lobo. Tudo bem. Então ela vai ser presa de outra espécie também. Entendeu? Então a lebre, nesse caso, ela vai ser presa de outros carnívoros. E o lince vai ser predador de outras presas. Tá claro? Sempre o vestibular vai te contar uma história, né, típica, específica. Organismo A, organismo B. Tá claro, querido? Então treinem, por favor, treinem, tá bom? Por favor, queridos, tá? Treinem e se tiverem dúvidas, né, entre em contato comigo pelo Zap, a gente conversa numa boa. Fala, Samuel, pode falar, querido. Bom dia, professor, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu te perguntar, no caso da vespa, se a flor fosse só polinizada pela vespa, mas a vespa tivesse outras espécies de flor para polinizar, e vamos supor, ela não escolhesse polinizar essa, seria uma protocooperação ou continuaria sendo um mutualismo? Se a flor depende única e exclusivamente dessa espécie, Uhum. você Isso. entendeu? Se é isso que o enunciado está valorizando, você nem vai pestanejar, meu querido. Você vai colocar lá mutualismo. Tá, mesmo que não for pro... Mesmo que... Para a vespa, entendeu? Se a vespa tem outras relações, tudo bem. Então, a vespa e as outras, você vai analisar caso a caso. Tá bom, entendi. Entendeu? Muito Beleza, cuidado. obrigado. Nada, que isso. Então, vamos lá. Vamos falar agora de algumas outras relações. Então, por exemplo, nós temos uma relação agora que está acontecendo dentro da mesma espécie. Colônia, por exemplo, tá? Colônia. Então, um coral, uma caravela, que está aqui uma foto da caravela, ó, tá? Uma esponja. São exemplos de quê? De organismos da mesma espécie juntos. Então, muito cuidado, querido, muito cuidado. Por quê? Porque às vezes o cara vê lá um vespeiro, o cara vê lá uma colmeia. Vocês estão entendendo? Ele vê um vespeiro, ele vê uma colmeia, ele vê um formigueiro, ele vê um cupinzeiro e fala: uma colônia. Por que não é colônia? Olha para cá, querido, olha para cá. O que está acontecendo com os vários indivíduos, com essa esponjinha SS? O que está acontecendo com esses vários corais? O que está acontecendo com essas várias esponjas? Elas estão ligadas fisicamente. Se elas estão ligadas fisicamente, mas cada um é um, como é que você chama isso? Colônia. Tá? Quando o médico fala para você assim, abre a boca, tal, olha lá no fundo, ele vê uma mancha branca e fala assim, você está com infecção de bactéria. Ele viu uma bactéria? Não. Ele viu uma colônia. Então você tem muitas e muitas bactérias, milhares de bactérias grudadinhas uma na outra, tá certo? Grudadinhas uma na outra, mas cada uma é autônoma. Entendeu? Se uma come, esse alimento não passa para outras. Se um coral se alimenta aqui, esse alimento não passa para o outro coral.
A mesma coisa aqui, se essa esponja se alimenta, não passa para essa. Então, os organismos são autônomos, mas tem o quê? Um vínculo físico. Isso é colônia. E por que os exemplos que eu dei não são colônias? Porque uma formiga não está grudada na outra. Um cupim não está grudado no outro. Uma vespa não está grudada na outra. Você entendeu? Uma abelhinha não está grudada na outra. Elas têm o quê? Divisão de trabalho. Beleza? Você tem a rainha, você tem a operária, você tem o zangão, você tem o soldado, entendeu? Divisão de trabalho, castas sociais. Castas sociais. Divisão de trabalho. Então, formigueiro, certo? Colmeia, cupinzeiro, tá? Muito bem. São exemplos do quê? Sociedade. Insetos sociais vivem em sociedade. Ficou claro? Então, na sociedade, o que acontece? Divisão de trabalho, castas. Na colônia, o que acontece? Indivíduos grudados, vínculo físico, mas são autônomos, tá bom? Então, as duas relações são o quê? Intraespecífica, dentro da mesma espécie. Tá claro para todos ou não? Tá claro? Muito bem, né? Olha que legal aqui, né? Então, aqui o que eu tenho? Vamos lá. Eu tenho mutualismo. É o caso do líquen. Alga e fungo vivendo juntos e colonizando outros ambientes. O fungo sozinho não consegue viver nesse ambiente, a alga também não. Separa os dois, morre. Então, o que acontece? O fungo absorve água do ar, a alga faz fotossíntese com CO2 e com essa alga, com essa água, e aí produz glicose, passa para o fungo tem alimento. Então, os dois se beneficiam, beleza? Muito bem. Olha que interessante aqui. Então, são relações entre espécies diferentes. Olha que legal aqui. Fungo crescendo sobre raízes. Micofungo, risa, raiz. Entendeu? Então, o que isso significa? Que os fungos fazem a decomposição da matéria orgânica que está aqui na superfície do solo, liberando nutrientes que são absorvidos imediatamente pelas raízes superficiais. É o grande lance da mata tropical, da floresta tropical. Isso já caiu em geografia na FUVEST. Então, vamos lá. O que acontece? Qual o grande lance da floresta tropical? O solo é super fértil? Não. O solo não é super fértil. O que acontece é que você tem um microclima dentro da mata de sombreamento, alta temperatura, umidade, que promove a decomposição. Folhas, pedaços de galhos, matéria orgânica morta, xixi, cocô, cadáveres, tudo isso é o quê? Decomposto muito rápido. Por quem? Por fungos como esse. Entendeu? Que estão associados diretamente às raízes. Decompõe, libera os nutrientes absorvidos rapidamente. Entendeu a ideia? Então, o que garante essa biodiversidade fantástica das florestas tropicais? Primeiro, condições climáticas, geográficas super favoráveis, como temperatura, umidade, tá claro? Radiação solar, insolação, tá? Muito bem. E que mais? A alta decomposição, uma decomposição extremamente rápida e uma absorção de nutrientes mais rápida ainda. Micorrizas. Beleza? Tudo bem? Tira o fungo da mata que faz isso. A planta morre. Beleza? Tira a planta. Ele não tem mais matéria orgânica. Certo? Para ele, porque está associado às raízes. Não tem mais a glicosinha. E aí, o fungo é heterótrofo. Acabou. Morre também. Então, mutualismo. Tá claro? Mutualismo. Agora, vamos falar aqui do peixe-palhaço. O peixe-palhaço, por exemplo, ele vive, né? Ele vive com as anêmonas. As anêmonas precisam do peixe-palhaço para limpar os seus tentáculos?
Não. O peixe-palhaço pode obter alimento em outros lugares? Pode, entendeu? Protocooperação, né? O Bernardo o ermitão, esse caranguejo aqui, né? Ele entra dentro de uma concha e costuma colocar aqui em cima da concha, né? O quê? Anêmonas, entendeu? As anêmonas ganham movimento, ganham possibilidade de se alimentar numa boa, você entendeu? E aí? E ele ganha proteção. Agora, é uma relação obrigatória? Não, protocooperação. Aqui o peixinho palhaço. Olha o pássaro palito aqui, ele é louco, né? Dá uma olhada onde ele está, né, queridos? Dentro da boca do jacaré. Se alimentando do quê? De sanguessugas, né? Pequenos parasitas que existem aqui. Tudo bem? Benefício para ele que tem o quê? Alimento, né? E benefício para o jacaré que não tem mais esses parasitas. Então o que acontece? Benefício para os dois. Mas é um vínculo obrigatório? O jacaré precisa dele e ele precisa do jacaré? Não. Então como é que se chama? Protocooperação. Entenderam a ideia? Certo? Então, importante, né? Aqui, sociedade, como eu expliquei para vocês, castas, ó, castas, tá? Então, castas sociais, divisão de trabalho, né? Mesma coisa aqui, né? Com as formiguinhas, as abelhas, né? Os cupins, tá certo? Então, eles são sociais. O líquen é um caso de mutualismo, como eu disse para vocês, né? O cupim consegue digerir a madeira porque ele tem um protozoário lá dentro do intestino dele, que tem celulase e permite a digestão da madeira. Então, quer dizer, a relação do cupim com o protozoário é obrigatória, é benefício para os dois. Sem o protozoário, ele não consegue o quê? A glicose que ele necessita. Tá claro ou não? E o protozoário, sem o cupim, não consegue entrar em contato com a celulose. Então, vínculo obrigatório, mutualismo. Né? O líquen a gente já falou para você. E os ruminantes com bactérias, né? Bactérias que digerem a celulose, porque elas têm celulase. Então, o que acontece nesse caso aqui? Também é mutualismo. Sem a bactéria, o ruminante não tem acesso à glicose. E sem o ruminante, a bactéria não tem acesso à celulose. Entendeu? Certo? Então, muito importante. Você tem que se ligar no benefício. No benefício. É benefício duplo? É. Então, pode ser mutualismo ou protocooperação. Tem vínculo obrigatório? Mutualismo. Certo? Espécies diferentes, interespecífico. Então, mutualismo ou protocooperação. Tá bom? Né? Aqui, ó. A epífita sobre o galho. Então, benefício para ela, indiferença para a planta aqui. Então, é um comensalismo. Mas é um comensalismo específico, que considera o quê? Apenas plantas. Então, uma planta crescendo sobre outra planta. Por isso nós vamos chamar de epifitismo. Uma epífita não é uma parasita. Ela simplesmente está se apoiando na planta. Tá claro? Muito importante. Então, o que acontece aqui? Vamos lá. Né? Benefício para cá, indiferença para cá. Comensalismo. Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. Comensalismo. Tá? Um comensalismo específico chamado epifitismo, porque é planta sobre planta. Tá bom? Aqui, dentro do pepino do mar, você pode encontrar um peixinho chamado peixe-agulha. Tá aqui o peixinho. Ele entra para se refugiar. Benefício para o peixinho, indiferença para o pepino do mar. Tá certo? Epizoísmo, mas você pode chamar, né, de um outro nome, muito mais comum no vestibular. Ele é inquilino do pepino. Então, é um caso de comensalismo, por quê? Benefício para o peixinho, indiferença para o pepino. É comensalismo do tipo inquilinismo, um animal vivendo dentro de um outro animal. Certo? E existe uma relação que não tem aparecido muito no vestibular, chamada foresia. Tá? Quando a questão é incidental, acaso. Então, por exemplo, o passarinho acabou levando uma semente de um lugar para outro. Acabou. Certo? Não foi intencional, ele não comeu a semente, não comeu o frutinho, tá?
e a semente não está nas fezes dele. Não é isso. Foi o quê? Sem intenção, não intencional. Enroscou na patinha, estava sobre o corpo, entendeu? E acabou levando. Foresia, tá? Foresia. Quando permite um aumento de distribuição geográfica para quem está sendo levado, tá bom? Certo? Muito bem. E aqui nós temos competição intraespecífica, olha lá. Mesma espécie, mesma espécie, mesma espécie, mesma espécie. Normalmente ocorre por o quê? Vamos lá. Disputa de fêmeas para a reprodução, disputa de território, territorialismo. Normalmente, muitas espécies têm um macho só, um organismo só da espécie, entendeu? Alimento. Então, reprodução, território, alimento, tá bom? O esquilo que esconde sementes quando as enterra e esquece de recolhê-las depois, causando a dispersão, é foresia? É exatamente, Bia. É isso mesmo. Tá? A cutia também faz isso com a araucária. Tá bom? Com a araucária. Muito bem. E você tem umas coisas loucas, né? Meio agressivas mesmo, né? Que é a questão do canibalismo. Então, o canibalismo, ele sempre envolve indivíduos da mesma espécie, né? Então, a fêmea do louva-a-Deus, ela simplesmente come, devora o macho, coitadinho, tá certo? Depois da reprodução. Então, muito intencional, você entendeu? Acabou a reprodução, ela está fecundada, então o que ela faz? Devora o macho para garantir o quê? Uma ingestão de matéria orgânica grande, nutrientes grandes, entendeu? E garantir aí o desenvolvimento da prole. A mesma coisa acontece com a viúva negra, tá certo? O macho da viúva negra, menor do que a fêmea, e ele é comido também após a fecundação, tá? Isso costuma acontecer em jacarés, por exemplo. Estações muito secas, difíceis, né? Por exemplo, no Pantanal, o que acontece? O adulto come o filhote. Você fala, é cruel, tal. Isso que a gente está vendo aqui, a gente também não pode pensar sobre o aspecto de vista humano, né? É cruel, não é justo, tal, né? E esqueçam isso, né? São, na verdade, procedimentos e encaminhamentos naturais. A gente não deve antropofizar, entendeu? Humanizar a natureza nesse sentido, tá bom? Então, no caso do jacaré, por exemplo, o que acontece? Você pensa assim, é um adulto que já foi favorecido pela seleção natural, chegou à idade adulta, se reproduziu, e então, para a espécie, objetivamente falando, é muito mais interessante que ele sobreviva do que um filhote que você não sabe qual é o patrimônio genético dele, se ele vai ter condição de se adaptar, de sobreviver, entendeu? Então, numa época difícil, né, isso realmente acontece. Os adultos comem filhotes, por exemplo, tá bom? Beleza? E é um caso de canibalismo, tá bom? E aqui você tem a predação, né? Você tem aqui um tubarão com leão marinho aqui, ó. Né? Aqui você tem uma águia, por exemplo, com uma raposa. Você vê que louco, né? Elas são muito, mas muito potentes. Né? Aqui um leão com a zebra, né? Aqui você tem um leopardo, por exemplo, com antílope. Aqui você tem um leão com a cara de feliz aqui e um elefante, tá certo? Agora, tem um lance muito importante que já caiu na prova, que é o seguinte. Se liga agora, quando um herbívoro come uma semente, é predação. Por quê? Porque dentro da semente você tem embrião. Então você está matando o indivíduo. Agora, quando o herbívoro come, tá, uma folhinha, o que acontece? Ele está sendo um parasita. Ele está trazendo um prejuízo, mas ele não está matando o indivíduo. Ficou claro a ideia? Diferente. Então, cuidado, tá bom, queridos? Cuidado. E você tem aqui o parasitismo, né? O parasitismo, onde fica muito claro o benefício para o parasita e o prejuízo para o hospedeiro. O parasita pode ser externo, como no caso do bicho geográfico, no caso da sarna, pode ser interno, como no caso da esquistossomose, da lombriga, tá certo? Do necátor, por exemplo, tá? E existe uma relação interessante aí na botânica, que é assim, o que a planta parasita tira da outra, né?
Então, muito cuidado, né? O fato de uma planta estar sobre a outra não quer dizer que ela é parasita, ela é epífita. Mas a epífita, ela pode ter vida livre, entendeu? Ela está só apoiada na outra. Ela resolve a questão da água, entendeu? Uma boa, ela tira a água do meio. Agora, olha o que está acontecendo aqui, né? Esse cipózinho aqui, o cipó chumbo, esse amarelinho, ele está tirando seiva bruta e elaborada da planta hospedeira. Então ele está tirando água, sais e açúcar. Ele é um holoparasita, holoparasita total. Agora aqui eu tenho uma parasita, por exemplo, que tira só água. Então é um hemiparasita, tá? Parasita intermediário, que não é total. Tudo bem? Ficou claro? Então, muito, muito, muito importante, tá? Os parasitas podem ter ainda um único hospedeiro, como o caso, né, do ancilóstoma, que é humano, podem ter 2 hospedeiros, como é o caso, por exemplo, do xistossoma, que tem o caramujo e o homem, tá certo? E nesse caso você pode ter, então, o intermediário, onde vai ocorrer a reprodução assexuada, e o definitivo, onde ocorre a reprodução sexuada, tá bom? Um exemplo super importante de amensalismo, que cai demais na prova, é a maré vermelha, tá? Então, só recordando que a maré vermelha é causada pelas pirrofíceas. Pirrofíceas, que são as algas cor de fogo, tá certo? E não tem nada a ver com alga vermelha, tá bom? Aqui, os fungos crescendo e evitando o crescimento de bactérias. Aqui, o eucalipto, né? Que permite o crescimento, por exemplo, de sementes. No caso do pinheiro, não permite, aí seria o caso do amensalismo, tá bom? Certo? O que eu te falei aqui, a formiguinha causando a escravidão do pulgão, né? Então, o pulgão tem aqui uma gota de açúcar e a formiguinha vai se alimentar lá da gota de açúcar. Olha aqui que loucura, né? Escravidão, né? Doido, né? Então, olha que bacana aqui. Você tem uma zebra, um cadáver, ó, 1, 2, 3 espécies, né? Diferentes, competindo pelo mesmo recurso, competição interespecífica. A hiena chega antes do leão, não é louca, né? E os urubus, né, chegam antes, não são loucos também, entendeu? Tá? Então, quer dizer, você vai ter uma sequência aqui de ataque ao material, né, esse material orgânico. O leão, depois a hiena, depois os urubus aqui, tá bom? Certo? Ficou claro, queridos? Tá? Aqui, para encerrar, né, você tem essa espécie aqui de craca, né, que tem essa possibilidade de nicho, ó. Ela pode ser encontrada daqui até aqui. Só que essa espécie tem essa possibilidade de nicho. Olha o que acontece. Na competição, ela restringiu esta espécie a uma parte do nicho dela. Entendeu? Então, isso é resultado de uma competição interespecífica, né? Você pode perceber que a distribuição de uma espécie pode ser reduzida por conta do quê? Da competição interespecífica da outra. Então, um nicho fundamental, né, reflete as condições ideais. O nicho realizado, que é isso aqui, é fruto do quê? Da competição. Tudo bem, queridos? Tá? Muito bem. Na relação presa-predador, o que você vai ter? Flutuações, oscilações, né, que se acompanham. Então, depois de um aumento da população de lebres, eu vou ter um aumento da população de linces. Quando o lince diminui, o que acontece? Eu vou ter o quê? Um aumento, né, de lebres. Depois do aumento de lebres, eu vou ter um aumento de predador. Entendeu? Sempre deslocado no tempo. Um aumento, outro aumento. Diminuição, outra diminuição. Entenderam a ideia? Ao longo do tempo. Ficou claro? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, queridos. Fiquem bem, bom fim de semana para vocês, boas aulas hoje, tá certo? E cuidem da saúde de vocês, principalmente do soninho, tá bom? Um grande beijo, façam as questões, por favor, e entrem em contato comigo aí com as necessidades, tá bom? Com as dúvidas.
Tá bom, gente? Um grande beijo, tchau, tchau, se cuide. Boas aulas para vocês. Tchau. Tchau, professor. Obrigado, hein? Bom final de semana. Para você também, David. Para todos, tá bom? Valeu.